Portanto, relativamente à segunda parte do módulo, que é a governação dos recursos naturais, conforme eu estava já a mencionar, os principais desafios são as instituições, o fato delas não serem fortes, que acaba potenciando a existência de corrupção dentro deste setor. E este é um setor bastante peculiar, porque é um setor que goza de assimetria de informação. Portanto, a grande parte da informação é detida, por um lado, pelas empresas, maioritariamente, a maior parte da informação, e a outra parte é detida pelo governo. No entanto, este é um setor que, pela sua particularidade, ah, trata-se de recursos que são esgotáveis. Portanto, a participação da sociedade é fundamental. No entanto, esta mesma sociedade não detém informação considerável no setor. Por causa disto, é considerado um setor que goza da simetria da informação. E gozando da simetria da informação, num contexto da corrupção, de altos níveis de corrupção gerados pela fraqueza nas instituições, a fraqueza nas instituições acaba sendo um dos principais, na verdade, um dos principais desafios existentes nos países detentores de recursos. O outro grande desafio que se apresenta no que diz respeito à governação de recursos naturais é o fato de este setor ser muito sensível a choques externos. Um exemplo muito claro disso é que recentemente houve queda do preço do petróleo a nível internacional. Eu penso que o petróleo, penso que foi no mês de maio, não, março, no mês de março, o preço do petróleo chegou a cair para níveis negativos. Pela primeira vez na história, em muitos anos, o petróleo nunca tinha chegado àquele nível. Isso porque estamos perante um choque que consideraríamos externo, que é o choque relativo à existência da pandemia da Covid-19, que acabou pressionando os preços das commodities para baixo e, portanto, todos os países que exploram recursos naturais acabaram se ressentindo disso. Mas são choques que os países em si eles não têm capacidade, ou melhor, eles não têm controle sobre estes choques. Por causa disso, considera-se um dos grandes desafios da governação dos recursos naturais o fato deste setor ser sensível a choques. É muito mais do que preço, quando falamos de choques, de choque, sensibilidade a choques, mas estamos a falar também de outro tipo de choques, como por exemplo choque de estrutura, na mudança na estrutura. Se houver uma mudança na estrutura a nível internacional, se a demanda por um determinado produto que seja substituto do recurso que está a ser explorado no nosso país, se houver uma alteração da demanda, isto vai influenciar consequentemente a exploração de recursos no nosso país. Mas, conforme eu estava a dizer, são choques nos quais o país não tem tanto controle sobre eles. Portanto, é preciso ativar outro tipo de instrumentos para poder captar esses choques. Um outro desafio que eu trago aqui neste módulo é o fato de que grande parte das nossas economias elas não apresentam um nível significativo de diversificação. Eu vou falar aqui um pouco de Moçambique, que se formos a olhar para a estrutura dos setores de produção, verifica-se que o setor da agricultura representa cerca de 22%, ou seja, absorve cerca de 22% do produto interno bruto em termos de estrutura. E se formos a olhar para aquilo que é o nível de emprego, a agricultura representa mais de 90% da população economicamente ativa de Moçambique. Dados de Angola mostram igualmente que a economia angolana não é uma economia tão diversificada e um dos exemplos disso é que o setor do petróleos tem um peso muito grande no PIB e também nas receitas públicas.
Os últimos dados que eu estava a verificar apresentavam cerca de 70% do peso do setor de petróleos nas receitas públicas, nas receitas do Estado. Portanto, isso é muito elevado. Significa que qualquer choque que afeta o setor petrolífero vai ter um grande impacto na economia angolana. E, igualmente, qualquer choque que afeta o setor da agricultura, o setor de turismo em Moçambique, acaba tendo um grande choque na economia. Um exemplo muito prático disso é que no segundo trimestre deste ano, a economia de Moçambique cresceu teve um crescimento negativo. Na verdade, o crescimento do segundo trimestre em relação ao segundo trimestre do ano anterior foi reduzido em cerca de 3%. E a grande explicação para esta redução foi a queda em mais de 30% no setor do turismo. Portanto, uma grande concentração da economia num determinado setor acaba fazendo com que qualquer abanão, quando falo de abanão é uma forma mais prática de dizer qualquer choque, seja interno ou externo, que este setor vai sofrer, toda uma economia vai se ressentir. E os outros setores que não são considerados prioritários não serão suficientes para poder captar ou para poder equilibrar esta mesma economia. Portanto, em termos de governação de recursos naturais, esses são considerados os principais desafios e nos propusemos aqui também a trazer os desafios da participação do Estado na exploração dos recursos naturais. Conforme eu disse anteriormente, um dos pontos de interseção entre a dívida pública e os recursos naturais, já agora tentando fazer um match entre esses dois assuntos, é o fato de que alguns governos escolhem participar dos projetos do setor extrativo ou do setor de exploração de recursos naturais, criando uma empresa. Então, como eu estava a dizer, essas mesmas empresas, a grande característica é que elas não têm recursos financeiros e, por vezes, nem sequer têm recursos humanos para fazer face às exigências desse setor extrativo. Uma outra característica é que não há muita clareza sobre como é que estas empresas vão adquirir estes mesmos recursos e quais são as contrapartidas que estas empresas vão apresentar. No caso de empréstimo, por exemplo, qual é a taxa de juro que esta empresa do setor público que está no setor dos recursos naturais, qual é a taxa de juro que esta empresa vai ter que pagar pelo financiamento que ela está a receber? Porque se for uma taxa muito elevada, no final do dia, o país como um todo não vai se beneficiar tanto desses recursos, porque embora consiga um empréstimo e participe do projeto, ela vai pagar muito mais do que aquilo que ela solicitou. E as receitas que esta empresa deveria captar, muitas vezes pode ser usada para pagar estes mesmos empréstimos. Portanto, este também é um dos grandes desafios da participação ou da estratégia que o governo define para participar deste setor. Existem também outros desafios considerados cruciais na governação dos recursos naturais ou na participação do Estado na exploração dos recursos naturais, que envolvem os acordos que estas mesmas empresas têm com as empresas multinacionais. Portanto, esses acordos podem acabar sendo muito prejudiciais para a economia porque podem eliminar os prováveis canais existentes para benefício da economia na exploração desses recursos. O país pode ceder muito mais do que realmente deveria ceder para conseguir participar dos projetos. E um outro aspecto que é bastante discutido a nível de governação dos recursos naturais é o conflito de interesse que essas mesmas empresas apresentam. Porque quando elas estão com as multinacionais, elas são empresas, querem gerar lucros, mas ao mesmo tempo elas são detidas pelo Estado, elas representam o povo, ou deveriam representar o povo. Então elas acabam, em algum momento, estando num ponto de situação de desequilíbrio, não sabem se vão representar efetivamente a empresa da qual ela faz parte,
do consórcio, ou então vão representar o governo e o povo de uma forma geral. Então, quais são as implicações que essas estratégias adotadas pelo governo trazem para a sustentabilidade da dívida pública? De uma forma geral, as implicações são que estas empresas, a forma como o governo decide levar essas empresas a cabo, pode fazer com que o nível da dívida seja muito elevado e saia do limiar de sustentabilidade. Quando o nível da dívida sai do limiar da sustentabilidade, o que acontece é que as agências de notação financeira, elas classificam negativamente este país, e quando um país é classificado ou tem uma classificação negativa, esse país tem dificuldade em adquirir empréstimo no resto do mundo. E quando ela consegue adquirir empréstimo, as taxas de juros do pagamento deste empréstimo também são muito elevadas. Portanto, a forma como os países definem a estratégia de participação nos recursos naturais pode ter implicação na futura condição de contratação de dívida. Pode ter implicação, vou explicar da seguinte forma. A forma como, por exemplo, o governo de Moçambique escolhe participar nos projetos de gás tem implicações na dívida pública, no estoque da dívida pública. Tendo implicações no estoque da dívida pública, terá no futuro implicações sobre o estado ou a situação do país em relação à solicitação de empréstimo no resto do mundo. Concretamente, no exemplo de Moçambique, eu diria o seguinte: em 2016, o nível da dívida pública, estoque da dívida pública por PIB, chegou a atingir 102%. 102% significa que a dívida pública é maior do que a riqueza produzida no país. 102% significa que se nós pegamos a dívida, dividimos por PIB, vê-se que a dívida está 2% acima daquilo que nós produzimos. Portanto, estamos a dever mais do que produzimos, de forma mais simples dizendo. Ou eu tenho mais dívida do que o meu próprio salário. Então, foi isto que aconteceu em Moçambique. O nível da dívida esteve acima de 100% em 2016 e continua numa trajetória em que está acima de 80%. Só no ano passado é que o nível de dívida por PIB baixou para cerca de 79%, 80%. Mas ainda assim é considerado insustentável. O que é que seria uma dívida insustentável? Portanto, se formos a olhar para os instrumentos internacionais, concretamente o instrumento desenhado pelo Fundo Monetário Internacional, dívida insustentável é a dívida que, se olharmos para o rácio dívida pública por PIB, é aquela que está acima de 30%. Portanto, o limite de sustentabilidade de dívida pública por PIB tem que ser 30%. Quando passa 30%, já está fora do limite de sustentabilidade. Se vocês se lembrarem daquilo que eu falei anteriormente, vimos que a dívida pública de Moçambique já esteve a mais de 100%, 102% em 2016. Portanto, nesta metodologia do FMI, não é tanto o valor de dívida por PIB em si, mas é o valor atualizado. Então, se vocês forem olhar nos slides onde tem lá os detalhes, a dívida pública de Moçambique, dividida pelo PIB, de 2019 se situou em mais de 60%, porque o valor tem que ser atualizado para o ano presente. Portanto, esteve a 62%. Significa que este é um rácio de insustentabilidade. Está quase o dobro daquilo que é o limite, que é 30%. Existem também outros indicadores que mostram qual é o limite de sustentabilidade da dívida pública, que vocês poderão ter acesso na apresentação, que é um exercício muito bom, fazer esta relação de dívida por PIB, atualizar o valor e perceber exatamente em que níveis nós estamos. Mas existem instituições que fazem já esta análise para mostrar qual é a situação,
qual é a situação exatamente da dívida num determinado país. Uma das instituições, ou diria um dos canais que vocês podem usar, é o Jubilee Debt, que mostra exatamente qual é a situação de vários países em termos de dívida pública. E se vocês forem a olhar nos últimos dados da Jubilee Debt, eu acho que apresentei um mapa na apresentação, verifica-se claramente que os países africanos detentores de recursos estão numa situação crítica de dívida, estão naquilo que esta instituição considerou de crise da dívida. Estão lá envolvidos países como Moçambique e como Angola. É muito simples de fazer esta verificação. Os países que estão pintados a vermelho, mas tem lá a legenda, são exatamente os países que estão em crise da dívida. Então, estão em crise da dívida porque estouraram os limites de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, são países que detêm recursos naturais. Portanto, isso não é uma coincidência. Na verdade, o fato de que a exploração dos recursos naturais gera muita expectativa e a forma ou a estratégia como os governos decidem lidar com os recursos naturais acaba criando toda essa expectativa que acaba gerando insustentabilidade na dívida pública. Grandes detalhes vocês vão ver na apresentação, mas talvez um aspecto importante aqui a trazer é o exemplo de Angola. Vou fechar com o exemplo de Angola, que mostra que claramente esta relação dívida pública e governação dos recursos naturais, porque ela usa, no âmbito dos empréstimos, algo que se chama de modelo de contratação de financiamento oil-based. Portanto, são modelos de contratação de crédito, ou seja, o país vai pedir crédito dando como garantia o petróleo, baris de petróleo. Portanto, ali está uma ligação muito direta entre dívida pública e existência de recursos naturais nos países, ou exploração de recursos naturais. Mas muito recentemente, por aquilo que eu estava a ler na informação de Angola, o país pretende abandonar esta prática do uso deste modelo, que eu acho que é uma estratégia bastante positiva, porque quanto mais atrelamos as decisões ou os instrumentos de governação aos recursos naturais, maior é a expectativa, e quando maior é a expectativa, mais recursos nós ou o governo, quando digo nós, estou a falar do governo, mais recursos o governo vai pedir lá fora e depois mete estes recursos dentro. Se lembrarem do caso das instituições que não são fortes nestes países, não garantem o uso adequado destes mesmos recursos financeiros que foram solicitados fora do país, e no final do dia o que acaba acontecendo é que a dívida pública torna-se tão alta, tão insustentável, e a própria exploração de recursos não é suficiente para sanar esta mesma dívida. E quando é suficiente para sanar a dívida, se sacrifica toda uma geração presente que deveria se beneficiar desses recursos, bem como a geração vindoura, porque é preciso lembrar que trata-se aqui de recursos não renováveis. Portanto, de uma forma geral, estas seriam as implicações de políticas, que são a estratégia de governação de recursos naturais e o seu impacto na dívida pública dos países, principalmente dos países em desenvolvimento. Eu vou fechar por aqui, mas vocês podem encontrar muito mais detalhes na apresentação feita e também nas referências bibliográficas que estão lá no plano de lição. Muito obrigada e até breve.